Agora vamos falar. Tem derrota do governo, sim, à vista. O Mota ontem, como se diria antigamente, na calada da noite, né, resolveu se comportar como líder da oposição. Pautou o PDL. Assim que ele pautou, eu recebi uma mensagem de um bolsonarista de quatro costados. Você fala com eles? Eu sou uma pessoa civilizada na coleta de informações, né? Sou uma pessoa civilizada em qualquer ambiente. Tá? Eu só me nego a andar do lado de gente que não respeita a democracia. Vamos lá, o que a gente tem aí? Reinaldo, a Câmara dos Deputados está analisando agora o projeto de decreto legislativo que revoga o aumento do IOF anunciado em maio pelo governo. A inclusão na pauta foi oficializada ontem à noite pelo presidente da Casa, Hugo Mota, por meio das redes sociais. Segundo líderes do governo, o Palácio do Planalto não foi consultado sobre a votação. Além do PDL, Mota informou que colocará em votação a medida provisória 1291, 1291, que autoriza o uso de até 15 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para habitação popular e permite ao governo leiloar óleo e gás excedente com potencial de arrecadar até 20 bilhões de reais. Projetos que serão aprovados, que não interessam só ao governo, aí o Mota está dizendo, tá vendo, eu não sou anti-governo porque eu estou pautando também esses dois projetos que interessam ao governo. Né? Conversa mole, evidentemente, havia um acordo para esperar pelo menos 2 semanas, ele pautou sem que o governo soubesse. Para que isso? Para estar marcando posição, de oposição. E não ficou só aí, na escolha do relator também, vamos lá. Além de divulgar a pauta sem avisar o governo, Hugo Mota oficializou a escolha do deputado Coronel Crisóstomo como relator da proposta. Como era esperado, o parlamentar se manifestou a favor da derrubada e do aumento do imposto. A escolha não foi bem recebida dentro da base governista. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, chegou a dizer que a decisão significa que não tem espaço nenhum para qualquer tipo de diálogo. E não tem mesmo, né? E o Senado, se a Câmara aprovar, pode votar ainda hoje. Vamos lá. O plenário do Senado deve votar ainda nesta quarta o texto da Câmara, que derruba o decreto do IOF. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, confirmou que pretende levar o tema para análise dos colegas assim que o assunto for concluído na Câmara, o que ainda não aconteceu. A articulação foi definida durante conversa entre Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que se reuniram hoje à tarde em Brasília. A Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, né? O Lindbergh Faria, né, que é o líder do PT na Câmara, né, toda essa gente se manifestou contra, né? O Lindbergh afirmou, é uma espécie de estrangulamento do governo do presidente Lula. Eu acho que a gente não pode antecipar a eleição de 2026 para esse momento. Estão querendo passar um recado. Eu acho que estão passando um recado ruim ao Brasil, eu também acho. Eu também acho. É uma tentativa de viabilizar o governo, já apontei isso aqui. Ah, mas é que o governo é muito ruim, nós vamos falar disso daqui a pouco. O Ciro Nogueira escreveu um artigo na Folha, já vou falar. Né? Sim, a dificuldade para pagar a emenda, eles estão reclamando que não está tendo pagamento de emenda, que o governo era mais rápido antes, aí existem algumas exigências impostas pelo Supremo, pelo Flávio Dino, corretas, porque essa gente não quer prestar conta de nada, de absolutamente nada. Esse decreto do IOF agora é meramente regulatório, isso aqui é para marcar posição, é para tentar desde já impedir depois a medida provisória também. Né? E qual é o pretexto? Qual é o pretexto? Ah, esse governo não corta gastos, só quer aumentar imposto, só quer arrecadar. É lamentável que o Hugo Mota atue dessa maneira, e nós vamos ver hoje, em outro momento, ele voltou a falar como um líder de oposição, né?
Talvez haja aí alguma tentativa de apagar aquela imagem dele tomando uísque no gargalo lá numa festa junina, né? Tanto é que a votação vai ser feita à distância também, porque tem muito deputado, muito parlamentar que está nas festas juninas, muitos que estão nas festas juninas do Nordeste. Então vão poder votar o PDL de longe, né? Assim como votaram a elevação pornográfica do custo da energia elétrica, se o governo não fizer nada, atendendo ao lobbies bilionários, que vão elevar brutalmente o preço da energia elétrica no Brasil, da energia, né? Também votaram à distância. O Nicolas votou lá do Japão. Ninguém nem sabia que ele estava lá, né? Foi um observador nosso que o encontrou lá. Quer dizer, é um escândalo isso, mesmo, de verdade. Porque esse Congresso poderia, ao menos, né, ter um compromisso com o corte de gastos. Mas tem. Vamos para 4 aí, atenção TV, vamos para a tarja 4, depois a gente volta ali na 3. Cadê o corte de gastos? O Congresso enfiou o pé na jaca. Hã? Ah, não sei o quê. No que diz respeito à energia elétrica, foi um despropósito. E aí, não gostaram das críticas que o governo fez, mas ia gostar? Isso pode levar, num período não muito longo, o custo da energia elétrica em 600 bilhões. Não só. Vamos para o item B aí. Vamos para o item B. O Senado pode votar hoje a elevação do número de deputados já aprovado na Câmara. Olha o Congresso que quer cortar gastos. Olha o Congresso que quer cortar gastos. Vamos lá, vai. Está votando o Senado essa proposta de lei que aumenta de 513 para 531 o número de vagas para deputados federais. Caso aprovada, a medida pode gerar um impacto de pelo menos 150 milhões de reais por ano. Ao longo do tempo de mandato dos parlamentares de 4 anos, o aumento de vagas pode chegar a custar 600 milhões de reais para os cofres públicos. Caso seja aprovada pelos senadores, a proposta segue para a sanção do presidente Lula. Pronto. Aí o Lula pode vetar. Aí derruba veto. Mais uma derrota do governo. São derrotas que não são do governo. São derrotas que são da sociedade. São derrotas que são da sociedade. A gente tem uma questão política que está colocada desde já. A sucessão começou. A sucessão começou. A sucessão começou e os conservadores acham que estão sentindo o cheiro, né, da volta ao poder, do modo como eles queriam, sem limites. E eu entendo, né, lamento, aliás, que tenha sido dito assim, mas acho que o presidente da Câmara resolveu dar a sua guinada. Por que eu estou falando isso? Ele fez um discurso abertamente eleitoral num evento. Vamos lá. Reinaldo, em choque com o governo após ter pautado a votação da proposta que suspende o aumento de imposto sobre operações financeiras, o IOF, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fez um elogio à federação formada entre Solidariedade e PRD, partidos que se distanciaram do presidente Lula. Segundo Mota, já é momento de olhar para as eleições do ano que vem. Sei que essa federação vem para engrandecer o debate nacional acerca de uma agenda que tem o povo brasileiro em primeiro lugar, que possamos com racionalidade, com sensatez, enfrentar os problemas que a nossa sociedade tem. E aqui na Câmara dos Deputados, pela qualidade dos parlamentares aqui representados, eu não tenho a menor dúvida que essa federação, ela já nasce muito forte. Ela terá, sem dúvida alguma, muita responsabilidade de agora por diante, pelo valor que os seus membros têm, mas para mais do que isso, nós precisamos discutir o que nós queremos para o país a partir de agora, já vislumbrando as eleições do ano que vem. O momento é de trabalho, o momento é de entrega,
O momento é de tratar os temas que o Brasil precisa. E eu não tenho a menor dúvida que, pelas falas que aqui escutei, essa federação nasce com esse sentimento muito forte de discutir o Brasil e de fazer as entregas que a população espera de cada um de nós. Vai uma federação de 2 partidos que se declaram em oposição ao governo e fala abertamente sobre 2026. No dia, praticamente, em que pauta de surpresa o PDL, que fabrica uma derrota evidente para o governo, com o relator do PL, né? E no dia também que sai um artigo de Ciro Nogueira, né, na Folha de São Paulo, em que ele afirma algumas coisas. Vamos lá. O presidente do Progressista e um dos chefes da Federação União Progressista, formada com a União Brasil, Ciro Nogueira, diz que a polarização existente se dá entre Lula e o bom senso. Ele escreve, por exemplo, depois de ter prometido fazer o melhor de seus 3 governos, fora as 2 experiências de Dilma, de triste memória, o presidente Lula ameaça o Brasil com uma nova candidatura. Não bastasse o aumento do preço dos alimentos, a obsessão por taxar, o assalto aos aposentados, o completo descaso com a violência que só aumenta em todo o país, o presidente se isola da realidade e não consegue ver que só há uma palavra para definir sua volta ao poder: decepção. O que mais, Lucas? Vamos lá, Reinaldo. Ele escreve ainda. Lula certa vez disse que era uma ideia. É sim, mas uma ideia ultrapassada. E o Brasil e as brasileiras e os brasileiros precisam desesperadamente avançar, conquistar sua dignidade com novos empregos, com um governo que trabalhe para as pessoas e não com as pessoas trabalhando cada vez mais para um governo que gasta demais, taxa demais e entrega pouco. E nada novo. Eu quero começar por esse último trecho sobre o governo que entrega pouco. Ele está reclamando de inflação, ele está falando de emprego. De novo, Ciro Nogueira, e isso você não vai mudar. Vocês podem fazer propaganda, ganhar propaganda. A inflação média em 2 anos, 4,73%, a média dos 4 anos anteriores, 6,17%. A inflação em 30 anos do Brasil, 6,5%. Inflação dos pobres de alimento, 8%. Renda, crescimento de renda do geral do Brasil, 10%. A renda dos mais pobres cresceu 19%. O desemprego, o emprego de que você está falando, 6,6%. O mais baixo da história e deve chegar a 5,9% em dezembro. Informalidade do trabalho caiu a 37,9%, a mais baixa desde 2015. Nós temos hoje a mais baixa desigualdade da história, a maior renda per capita domiciliar desde 2012. Dados da ONU. O país tirou da fome 14,7 milhões de pessoas, para onde o governo que você apoiou, tinha devolvido. O PIB do Brasil no primeiro trimestre cresceu 1,4%, dos países da OCDE cresceu 0,1%. Mesmo com a taxa de juro pornográfica como está. A indústria, há muito tempo, não tinha um crescimento dessa monta, 3,1% no ano passado. Em março avançou 1,2% sobre fevereiro. Uma indústria que sofre há anos, né? O setor sofrendo com a desindustrialização. Você contou com a devida vênia outras mentiras nesse artigo, né? Diz que o Lula proíbe a exploração da margem equatorial. Falou no mau dia, né? Porque teve um evento a respeito disso. Que, como é que é? O governo brasileiro apoia o Hamas. Isso nunca aconteceu, é mentira. Que o governo fica contra a Ucrânia. Quem foi visitar o Putin foi o seu presidente. E no artigo o Ciro também falou sobre que diz que o presidente do Brasil é contra o Trump. Ô Ciro, você defende as tarifas? Você defende o massacre em Gaza? Você falou do Hamas? Defende o massacre em Gaza?
Eu vou exibir algumas fotos de crianças mutiladas para você, só para saber se você acha que aquilo é o quê? É bacana? É esse o seu mundo? Defende o ataque preventivo. Aliás, o Trump, que você está protegendo, hoje fez apologia das bombas de Hiroshima e Nagasaki. É por aí que você vai? E dizer, não, a luta não é uma polarização entre direita e esquerda, é a decepção profunda, tal, e quer dizer que a disputa é entre o atraso e o desenvolvimento. Você defende um sujeito que hoje voltou a falar em golpe. Um governo que hoje voltou a falar em golpe. Um presidente que hoje voltou a falar em golpe. Não é? Vai ver que o desenvolvimento está com os golpistas. É isso, senhor? É disso que estamos falando? A equação já é eleitoral. A propósito, Ciro, cuidado com o que você escreve, porque se o eleito, por acaso, for o Tarcísio, que é o seu candidato, né? Se o eleito for o Tarcísio, que é o seu candidato, ele diz que o plano a ser aplicado aqui é o do Milei. Você vai endossar o que o Milei fez na aposentadoria na Argentina? O que ele fez com os funcionários públicos na Argentina? Sem contar, né, Ciro, que tem certas coisas, eu não quero entrar em coisas familiares, eu respeito famílias e certamente se você fez isso é porque a coisa no seu estado permite, né? Mas, o Ciro, a sua mãe é sua suplente no Senado, né? Você vê, a República, às vezes, no Brasil, para quem fala tanto em modernidade, fica parecendo uma coisa familiar, né? E veja que eu não quero me meter em assuntos de família, eu estou falando porque diz respeito à política.